Declarei. Olá, vamos falar sobre a estrutura organizacional e a estrutura societária. Embora pareçam termos parecidos, tem uma diferença bastante significativa e é importante a gente saber com precisão. Então, vamos começar abordando o que a administração estuda. A administração hoje estuda organizações. Então, a gente não tem mais o curso de administração de empresas, como tínhamos antigamente, que focava explicitamente em empresas. Hoje, a administração estuda organizações, que envolve sindicatos, associações, clubes, igrejas, escolas, um time de futebol, Tudo isso são organizações, ou seja, são espaços locais onde há pessoas motivadas por um objetivo comum, e que utilizam as teorias e os conhecimentos da administração para isso. Então, um sindicato tem o objetivo de defender os trabalhadores de uma certa classe. Um clube tem o objetivo de promover a recreação, uma igreja, a festa e por diante. Então, as organizações abrangem todos esses tipos de estruturas. Bom, o modelo mais comum de organização hoje são as empresas privadas com fins lucrativos. Existe uma infinidade de modelos de organizações que a gente poderia falar por horas, mas a gente vai destacar aqui hoje, então, as estruturas organizacionais denominadas empresas privadas com fins lucrativos. Então, hoje, para eu desenvolver uma atividade econômica no país, eu preciso ter uma empresa registrada na Receita Federal do Brasil. Essa empresa vai ter um CNPJ, que é um Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, que é um código que identifica a minha empresa, identifica o que ela faz, quais as atividades, quais são os sócios. Então, aqui no site da Receita Federal, existem, na verdade, vários sites onde eu posso consultar CNPJs, mas o site da Receita Federal é o mais óbvio, Então, eu vou colocar aqui um CNPJ aleatório, procurei na internet, e vou fazer uma consulta sobre esse CNPJ. Então, este é o cartão, o Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica. Então, o comprovante de inscrição em situação cadastral. É um documento público, qualquer pessoa, absolutamente qualquer pessoa, pode vir aqui consultar. Essa empresa que eu peguei aqui aleatoriamente não tem aqui, número de inscrição, o CNPJ dela. E aqui consta então matriz, pois eu poderia ter filiais. Filiais são outras empresas, outras organizações ligadas a uma principal. A maior parte dos casos são matrizes e não filiais. Aqui, data de abertura, posso consultar então que essa empresa existe desde 98. Isso também é importante quando eu vou comprar alguma coisa, eu vou procurar um parceiro de negócio, um fornecedor, eu saber que uma empresa que já está no mercado há bastante tempo gera um pouco mais de credibilidade. Nome empresarial, então é Loja São Paulo de Confecções Limitada. Este limitado no final também é um assunto bastante amplo, porque existem várias denominações, Pode ser uma empresa Eireli, que é individual de regime limitado, pode ser uma SA, uma limitada. No Brasil, a maior parte são limitadas. Então, isso quer dizer que a responsabilidade dos sócios, que a gente já vai verificar daqui a pouco, está limitada ao capital da empresa. Não mistura o capital dos sócios com o capital da empresa. Aqui o nome fantasia é um nome comum, Loja São Paulo. O porte, empresa de pequeno porte, aqui também a gente tem microempresa, pequeno porte, empresa de pequeno porte, várias classificações. E aqui são a descrição de atividade principal. Então, a principal vai ser sempre uma atividade só. Nesse caso aqui, comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios. Então, provavelmente, como eu peguei o CNPJ aleatoriamente, não conheço, mas provavelmente seja uma loja de confecções. E as atividades secundárias, comércio varejista de tecidos. Aqui pode ter CNPJs que tem uma infinidade de códigos secundários. Por que isso é importante? Para eu emitir uma nota fiscal de peça de carro, eu preciso ter aqui como atividade o comércio de peças de carro. Para eu vender tecido, tem que ter aqui a atividade de comércio de tecidos. Então, por isso que tem que, no ato da abertura da empresa, isso tem que se especificar, embora você possa posteriormente fazer alterações. Então, a descrição da natureza jurídica, como eu falei aqui, o limitado, então essa é uma sociedade empresarial limitada. Esse termo sociedade já atrai um pouco o que a gente vai falar hoje, que é a estrutura societária, ou seja, uma sociedade. Para você abrir uma empresa, você pode ter apenas uma pessoa como sócio, que é a empresa Eireli, mas mesmo assim o termo correto é sócio. Então, a gente não utiliza, não é correto tecnicamente, também não é elegante falar que é o dono da empresa, que é o patrão, ele é sócio, todas as pessoas que detêm o capital da empresa são sócios.
Aqui então a gente tem o endereço, né, o CEP, telefone, etc. E a empresa está na situação ativa. É importante observar aqui que em alguns casos você tem um CNPJ muito antigo que já não existe mais, você consegue consultar, só que aqui vai estar como inativo ou com bloqueio, com alguma situação assim. Aqui embaixo então eu tenho esse botão consultar QSA, vou clicar aqui, e o QSA então é quadro de sócios e administradores. Então aqui novamente tem o CNPJ da empresa, a razão social, né, que é o nome empresarial, e essa empresa tem um capital declarado de R$100.000. Os sócios aqui o senhor Valdemar Vendramin e a Cleide Marques da Fonseca. Então essas duas pessoas são sócios da empresa, né? Eles detêm esse patrimônio, esse capital de R$100.000. Aqui nessa consulta pública eu não consigo saber a proporção, se o Valdemar e a Cleide cada um tem 50%, se por acaso um tem mais, um tem 60%, outro 40%, enfim. Aqui nessa consulta pública eu não consigo saber isso, mas isso é possível de existir. Eu posso ter uma pessoa com 1% da empresa. Então o quadro societário, o quadro dos sócios dessa empresa, da loja São Paulo de Confecções Limitadas, são essas duas pessoas. Eu posso ter uma empresa SA, uma sociedade anônima que comercializa ações na Bolsa de Valores, como Itaú, Unibanco, Petrobras, Oi Telefônica, e eu vou lá como pessoa física e compro uma ação do Itaú. Eu faço parte do quadro societário do Itaú. É claro que a minha participação comprando uma ação é ínfima, né, irrisória, mas tecnicamente eu posso dizer que eu tenho uma participação no quadro societário do Itaú, da Petrobras. O que isso nos garante? Isso nos garante que ao final do exercício, ao final de um ano, né, vão ser apurados os lucros da empresa. Esse é o objetivo da empresa com fins lucrativos, gerar lucros para os sócios, né? Então, uma parte fica na empresa para reinvestimento e outra parte é dividida aos sócios proporcionalmente. Então, se essa empresa aqui der um lucro de R$1 milhão no final do ano, né? Então o Valdemar, se ele tiver 50%, ele tem direito a metade desse lucro e a Cleide metade. Esta, então, foi a estrutura societária, os sócios. Nós vamos falar, então, sobre a estrutura organizacional. A estrutura organizacional é como a organização está constituída, como ela funciona lá dentro. Então, esse é o organograma, né? É um desenho, uma representação gráfica dos departamentos de uma organização, de uma empresa, por funções, né? Por atividades. Então, nesse caso aqui, eu tenho uma diretoria. Suponha que essa aqui fosse a loja São Paulo de Confecções. Necessariamente o Valdemar ou a Cleide tem que fazer parte da diretoria? Não, absolutamente não. É claro que quem vai, né, nomear esse diretor ou esses cargos mais altos são os sócios, o Valdemar e a Cleide, né? Mas não necessariamente eles fazem parte, eles ocupam esse cargo, né? Em empresas menores é comum que os sócios acabam ocupando os cargos de diretoria, os cargos mais altos, mas isso não tem nenhuma obrigatoriedade. Eu, por exemplo, sendo sócio, tendo uma ação do Banco Itaú, não quer dizer que eu trabalho no Banco Itaú, não quer dizer que eu tenho uma ação da Petrobras e trabalho na Petrobras, né? Então isso é importante ficar claro que são ideias distintas, estrutura societária e estrutura organizacional. A estrutura societária são os sócios e organizacional são os departamentos aqui, como a organização se divide, né? E não tem nenhuma obrigatoriedade de os sócios trabalharem dentro da empresa. Eles podem simplesmente investir na empresa, né? E ao final do período pegar a sua parcela dos lucros, né? Essa representação aqui chama-se organograma, ela mostra departamentos, então não é o diretor, por exemplo, é uma diretoria, né? Aqui eu tenho departamento de atendimento ao cliente. Aqui dentro desse departamento eles desenvolvem várias atividades e tem várias pessoas trabalhando aqui, né? É muito comum a gente encontrar um organograma com funções, isso está errado. O organograma mostra departamentos. Também mais errado do que tudo isso é eu escrever aqui em cima que o patrão, no lugar da diretoria, é o patrão quem comanda a organização, ou o sócio. O sócio, ele pode ocupar, né, replicadamente, fazer parte da estrutura societária e da estrutura organizacional, mas não há obrigatoriedade nisso. A gente tem que entender e ficar claro que são coisas distintas. O organograma pode ser feito de diversas maneiras, né? Esse aqui é um mais simples, provavelmente uma organização menor. É uma presidência, abaixo tem um ramo de pesquisa e um ramo de planejamento, e cada um desses comanda, né, outros departamentos.
Então, a mensagem de hoje, gostaria de deixar para a gente excluir completamente do vocabulário o termo patrão, o termo chefe, o termo, né, esses termos informais que não estão de acordo com a ciência, né, e saber claramente então a divisão entre estrutura organizacional e estrutura societária, são coisas bem distintas.